Sob um dos lugares mais sagrados da Terra, uma descoberta inesperada fez o mundo prender a respiração. O túmulo de Jesus em Jerusalém, envolto em séculos de fé, mistério e devoção, acaba de revelar segredos que podem mudar tudo o que pensávamos saber. Pesquisadores encontraram evidências surpreendentes, restos vegetais datados justamente da primavera em que teria ocorrido a crucificação e túmulos de mármore que parecem estar ligados diretamente a José de Arimateia, a figura bíblica que ofereceu seu próprio sepulcro para o corpo de Cristo. Isso levanta uma pergunta que ecoa entre fiéis e estudiosos. Será que este lugar guarda provas reais dos relatos dos evangelhos? O que se descobriu tem o poder de reescrever não apenas a história, mas a própria fé. Por séculos, a Igreja do Santo Sepulcro foi o coração das peregrinações cristãs. Milhares se ajoelharam em seus altares, tocaram suas pedras, acreditando estar diante do local onde Jesus foi sepultado. Agora, com essas novas evidências, o que parecia apenas tradição pode estar se tornando confirmação histórica. Antes de continuarmos essa revelação, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas descobertas que vão surpreender você. Durante séculos, o coração do túmulo permaneceu selado, escondido atrás de lajes de mármore assentadas pela última vez em 1555. Ali, sob camadas de gesso, pedra e história, o que houvesse por baixo parecia perdido tanto para a ciência quanto para a fé. Até que, em outubro de 2016, conservadores e cientistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas decidiram ousar. Removeram, com a precisão de quem toca um relicário, a cobertura de mármore. Ninguém sabia o que esperar. A Igreja do Santo Sepulcro fora reconstruída, destruída e restaurada ao longo de quase 2 milênios. Muitos especialistas diziam que nada original teria sobrevivido e, num primeiro olhar, parecia que estavam certos. Sob as lajes, apenas preenchimento, poeira, entulho, remendos de épocas distintas. O silêncio da equipe dizia tudo. Teria o tempo apagado os últimos vestígios de um dos lugares mais reverenciados do mundo? Mas eles não desistiram. 60 horas de trabalho contínuo, camada após camada, como quem rebobina a história com as próprias mãos. Foi então que, no momento em que a esperança quase se esvaía, surgiu uma segunda pedra, uma laje marcada discretamente por uma cruz. Uma assinatura silenciosa, talvez deixada pelos primeiros cristãos para guiar gerações futuras. Sob essa laje repousava o leito funerário de calcário que a tradição sempre apontou como o local onde o corpo de Jesus de Nazaré foi depositado. O arqueólogo residente da National Geographic, Frederick Hibbert, resumiu o impacto. Meus joelhos fraquejaram quando vi a pedra. Não era um mito de vitrine, nem uma lenda empoeirada. Era matéria, era rocha, era história. E contra todas as dúvidas, partes da antiga cavidade calcária estavam intactas, preservadas, sob camadas protetoras de gesso e mármore. Essa constatação reabriu uma pergunta antiga: a tumba venerada estaria, afinal, no mesmo lugar desde o primeiro século? Não podemos afirmar 100%, disse Hibbert, mas é uma evidência visível de que a localização não mudou ao longo do tempo. Para milhões de peregrinos, a fé sustentara o lugar por tradição. Naquele instante, tradição e verificação se tocavam. Só que a pedra não era a revelação mais inesperada. A poucos passos de profundidade, a equipe encontrou algo como uma cápsula do tempo, um jardim preservado. Não um amontoado de plantas ao acaso, mas canteiros, demarcados por muros de pedra, solos distintos, traços de cultivo. Entre as evidências, caroços de azeitona, sementes de uva, grãos microscópicos de pólen, todos em conservação extraordinária. Isso não era vegetação trazida pelo vento, era um espaço intencional, cuidado, sagrado. No mundo antigo, jardins eram lugares de oração, repouso e cura. Vida diante da morte, renovação diante do luto. De repente, o texto de João 19:41 deixou de soar apenas como poesia. No lugar onde ele foi crucificado havia um jardim e no jardim um sepulcro novo. O alinhamento era preciso. O jardim estava onde deveria estar, entre o local da crucificação e a tumba. A paisagem confirmava a escritura, em terra, pedra e pólen. Se este cruzamento entre fé e evidência já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem esta investigação. E o que vem a seguir aprofunda ainda mais a história. Testes rigorosos no solo e nos microvestígios botânicos trouxeram um detalhe de arrepiar. As amostras apontavam para o início da primavera de 33 d.C., data tradicionalmente associada à crucificação. Durante séculos esse ano foi debatido, contestado, às vezes considerado indemonstrável. Agora, a própria natureza parecia guardar um carimbo de época não escrito em tinta, mas impresso na química das plantas que floresceram naquele tempo.
A equipe voltou então o olhar para o mármore que selou o túmulo por gerações. Análises geológicas buscavam sua origem, material local ou pedra de qualidade importada, condizente com os sepultamentos de elite. Os resultados preliminares sugeriam conexão com materiais usados em cemitérios de alto padrão do período, uma pista que dialoga com o relato sobre José de Arimateia, o homem rico que, segundo os evangelhos, ofereceu seu próprio túmulo. Essa ponte entre texto e matéria ganhou força com outro achado: um conjunto de túmulos de mármore sob o complexo da igreja, trabalhados com precisão, distintos das sepulturas comuns do povo. Espaçosas, talhadas na rocha e seladas com lajes, exatamente como descrições de sepultamentos da elite de Jerusalém no primeiro século. Mateus 27:60 fala do próprio túmulo novo de José, escavado na rocha. A topografia, a técnica e a localização batiam fora das antigas muralhas, próximo ao local da crucificação. Se confirmada, não seria apenas uma descoberta arqueológica, seria a primeira ligação física entre José de Arimateia e a paisagem histórica de Jerusalém, um nome que desce das páginas para assumir carne, pedra e contexto. Ainda assim, as pedras contam só parte da história. Outra camada, tão decisiva quanto os achados, atravessa impérios, guerras, terremotos e reconstruções, a fidelidade de gerações. Desde o século IV, quando Helena, mãe de Constantino, identificou o local, a memória foi preservada não só por alvenaria, mas por devoção. O templo pagão de Adriano, erguido para apagar lembranças cristãs, acabou, ironicamente, por marcar e proteger o terreno. A igreja foi destruída em 1009, erguida pelos cruzados, abalada por cismos, queimada, reformada e em 1555 novamente selada por mármore. Cada camada é uma decisão de não esquecer. Como observou a arqueóloga-chefe Francesca Stassola, o verdadeiro tesouro talvez não seja um único artefato, mas a história das pessoas que sustentaram o lugar com fé e trabalho, as orações sussurradas, as peregrinações difíceis, as reconstruções após cada ruína. O sítio, assim, deixa de ser apenas um endereço arqueológico para se tornar um arquivo vivo, onde escritura, pedra e gente se encontram. Em conjunto, o leito de calcário, o jardim cultivado, os grãos de pólen da primavera de 33 DIT, o mármore de alto padrão e os túmulos de elite não encerram a discussão, elevam o patamar dela. A narrativa sagrada não se limita à palavra, enraiza-se no solo. Para quem crê, é afirmação robusta. Para quem duvida, um desafio incômodo. Para todos, um convite, e se a história que herdamos estiver, literalmente, sob nossos pés, abaixo daquela pedra repousa mais do que a lembrança dos últimos dias de Jesus. Ali permanece o testemunho vivo de todos aqueles que se recusam a deixar essa memória se apagar. É por isso que Stassola chamou a fé do povo de um verdadeiro tesouro. O túmulo não é apenas uma relíquia do passado. É uma ponte entre história e eternidade, atraindo milhões até hoje. Cada pedra, cada oração, cada restauração forma um fio de uma tapeçaria que nunca se rompe. E enquanto história e escritura se entrelaçam sobre Jerusalém, surge uma pergunta inevitável: como essas descobertas irão remodelar a fé e o futuro? Porque o que está sob o túmulo de Jesus não são apenas pedras ou mármore, mas o testemunho de 2 milênios em que fé e história caminham lado a lado. Do Jardim de João 1941 ao túmulo de José de Arimateia, a arqueologia vem revelando camadas que confirmam os evangelhos em detalhes surpreendentes. E você, o que acredita que isso significa para compreendermos os últimos dias de Jesus? Deixe sua reflexão nos comentários e, se essa descoberta já te impactou, prepare-se. O próximo vídeo aqui no canal vai revelar ainda mais segredos ocultos da história.